de hoje nós falaremos sobre a produção literária do século XVII e da produção literária no Brasil. Hoje falaremos do barroco em nossas terras. Assim como nós já vimos em outras aulas, as manifestações literárias são didaticamente divididas em grandes eras, e essas eras logo em seguida são divididas em movimentos menores, chamados estilos de época, movimentos ou escolas literárias. A literatura brasileira também apresenta essa divisão. Apresenta duas grandes eras. Vejamos quais são essas eras da literatura brasileira. A era colonial tem início com a chegada dos primeiros portugueses, lá por volta de 1500, e se estende até 1808, quando a família real chega ao Rio de Janeiro. A era nacional tem início em 1836, quando nós temos aí a entrada no cenário do movimento romântico, e se estende até os dias atuais. Esse período de transição entre 1808 e 1836 é chamado com esse mesmo nome, período de transição. E corresponde ao quê? Corresponde ao período do processo lá da luta pela independência política de Portugal. Vejamos agora como se divide essa era colonial. Passemos aos estilos dessa era colonial. Nós temos o quinhentismo, que tem início lá por volta de 1500, século XVI, o barroco, que tem início no século XVII e se estende até o século XVIII, e o arcadismo, que tem início no século XVIII e se estende até meados do século XIX. Como vimos na aula passada, os textos produzidos no Brasil por volta de 1500 não podem ser considerados manifestações realmente literárias. Eles se aproximam mais de textos históricos e correspondem aos textos que os portugueses escreviam sobre os relatos das viagens, sobre o que encontraram aqui em terras brasileiras. Ou então, eram textos produzidos pelos jesuítas, mas voltados para a catequese. Toda essa produção é chamada de quinhentismo brasileiro. Não há um consenso quanto à primeira manifestação genuinamente brasileira. Alguns acham que o barroco foi essa manifestação. Outros, por sua vez, acreditam que só podemos falar em uma literatura realmente brasileira a partir do romantismo, ou seja, a partir do século XVIII. Mas numa coisa todos os estudiosos concordam. O barroco é no barroco que encontramos não só o primeiro, mas um dos mais talentosos poetas do Brasil, é o grande Gregório de Matos. O movimento barroco no Brasil tem início em 1601, com a publicação do poema Prosopopeia de Bento Teixeira. E tem aí um longo período, ele se estende até meados do século XVIII, quando ocorre a fundação da Arcádia Ultramarina, lá em Vila Rica, em Minas Gerais, e também é o período, tem como marco também a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. O termo barroco no Brasil apresenta duas grandes vertentes. Nós falamos de um barroco literário e arquitetônico lá no século XVII, principalmente na Bahia, e falamos também de um barroco mineiro, de um barroco no século XVIII, conhecido como barroco tardíaco, que é contemporâneo do arcadismo. Vejamos agora uma imagem para que nós tenhamos aí ideia do que acontecia no Brasil em termos históricos. Nessa imagem, nós vemos uma fazenda produtora de cana-de-açúcar. As manifestações brasileiras deste período refletem a visão de mundo e a estrutura de um país colônia, marcado pelo ciclo econômico açucareiro. As poucas atividades culturais concentravam-se em Salvador, na Bahia, ou em Recife, em Pernambuco. O barroco brasileiro foi muito influenciado pelo barroco europeu. E você se lembra o que foi mesmo o barroco? O barroco foi o movimento do contraste, do exagero,
do jogo das ideias e das verdades contraditórias das oposições. Este barroco, marcadamente exagerado, também tem suas reflexões aqui em nossas terras. O jogo de ideias e de palavras visava o quê? Visava não só a ornamentação, a preocupação com a estrutura formal do texto, mas visava também aquele jogo lógico, jogo de ideias. E esse jogo, essa atitude lúdica, nos faz lembrar de duas faces do movimento barroco. Vejamos quais são essas faces barrocas. O barroco apresenta o cultismo e o conceptismo. O cultismo corresponde ao jogo de palavras, à preocupação com a estrutura formal do texto. Daí nós encontrarmos aquela linguagem rebuscada, muitas vezes de difícil compreensão. O termo cultismo é também conhecido como gomborismo. Por quê? Porque foi muito influenciado pelo poeta espanhol Luís de Góngora. Já o conceptismo corresponde ao jogo de ideias, de conceitos, através de um raciocínio lógico. E visava o quê? Visava a persuasão, ao convencimento. O conceptismo é também conhecido como quevedismo, por ter sido influenciado pelo também espanhol Quevedo. O cultismo e o conceptismo também influenciaram nossos autores. Vejamos quais são os autores barrocos. Nós temos Bento Teixeira, o autor do primeiro poema barroco brasileiro, Prosopopeia. Temos Padre Antônio Vieira, que escreveu tanto no Brasil quanto em Portugal. E temos a grande figura de Gregório de Matos. Bento Teixeira destaca-se principalmente por ter sido o primeiro, por ter sido o autor do poema Prosopopeia. Mas esse poema não foi muito reconhecido nessa época colonial. Ele assemelha-se muito aos Lusíadas de Camões, é uma espécie de imitação, o que era muito comum no período. Ele também é escrito em versos decassílabos e apresenta oitavas. Já o Padre Antônio Vieira, como vimos, ele, embora escrevendo no Brasil, apresentava ainda a visão do branco do colonizador europeu. A grande figura realmente é Gregório de Matos. Vejamos então a imagem desse nosso grande autor barroco. Gregório de Matos, filho de uma família abastada, nasceu na Bahia, mas foi para Portugal, onde se diplomou em Direito. De volta ao Brasil, firma-se como o primeiro poeta brasileiro. Assim como outros poetas, Gregório de Matos teve uma vida atribulada e polêmica, marcada por grandes atribulações e conflitos com pessoas importantes da época. Graças à sua linguagem maliciosa, ferina e muitas vezes direta, Gregório de Matos recebeu o apelido de Boca do Inferno. Quanto à autenticidade de sua obra, pouco se sabe. Por quê? Porque Gregório de Matos não publicou nada em vida. Ele não deixou nenhum texto autografado, nenhum texto escrito de próprio punho. O que se sabe, nós devemos a quem? A Academia Brasileira de Letras, que no século XIX fez uma coletânea com os seus principais textos, com sua obra. E aí nós temos 6 volumes com a obra de Gregório de Matos. O dualismo, o exagero, essa ambiguidade barroca também está presente neste poeta. Vejamos quais são suas principais características. Dualismo, insatisfação, fugacidade e ousadia. Refletindo o dualismo barroco, oscilou entre o sagrado e o profano. Ora demonstrava aversão pelo sagrado, pelo religioso, escrevendo textos sensuais e pornográficos. Ora, seus poemas apresentavam uma profunda devoção a Deus e aos santos. Insatisfação. Gregório de Matos foi um poeta insatisfeito com a vida na colônia e com a sua inadaptação ao ambiente baiano, que frequentemente era criticado em suas obras. Fugacidade. Gregório de Matos deixou claro sua consciência sobre a transitoriedade da vida.
Seus textos mostram frequentemente as vaidades humanas como insignificantes e passageiras. A ousadia, ao contrário do padre Antônio Vieira, que apresentava um caráter mais conservador, com uma visão mais europeia, Gregório de Matos é considerado um poeta inovador e irreverente. Mesmo adepto do cultismo, também cultivou o jogo de ideias presente no conceptismo. Embora conhecido basicamente como um poeta satírico, criticando as pessoas de seu tempo e as instituições, Gregório de Matos apresenta uma vasta obra. Vejamos as suas principais produções, em que gêneros ele mais se destacou. Sua obra se divide em poesia lírica e poesia satírica. E a poesia lírica, por sua vez, se divide em sacra, amorosa e encomiástica. A poesia sacra é também chamada de poesia religiosa e apresentava o conflito entre o mundo, entre a vida terrena e a vida e os valores espirituais. Gregório de Matos oscilava sempre entre esses dois mundos. Vejamos agora um exemplo da sua poesia religiosa. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Na poesia amorosa, nós encontramos o dualismo barroco, nós encontramos a oscilação entre o amor espiritual e o amor carnal. Vejamos um fragmento dessa poesia. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito abrasas escondido, tu que em um rosto corres desatado, quando o fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. O amor é finalmente um embaraço de terras, uma união de barrigas, um breve tenor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Perceberam a diferença? No primeiro, um amor espiritualizado, no segundo, um amor mais carnal. Gregório de Matos também escreveu a poesia encomiástica, ou seja, aquela poesia destinada à bajulação das pessoas importantes de seu tempo. Ele também escreveu, e é por isso que é muito conhecido, as suas famosas poesias satíricas, em que criticava não só as pessoas da época, mas principalmente a exploração de Portugal nas terras brasileiras. Vejamos agora um exemplo de sua poesia satírica. Que os brasileiros são bestas e estão sempre a trabalhar, toda a vida por manter maganos de Portugal. Maganos aí são quem? São as pessoas, os próprios portugueses que estavam lá para enganar, para explorar a nossa terra, para explorar o Brasil. Bom, pessoal, falar em barroco brasileiro é falar neste grande personagem, é falar em Gregório de Matos, conhecido por muitos como Boca do Inferno. Por hoje é só e até a nossa próxima aula.